ele me disse: até 2300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Daniel 8:14 e Mateus 24:14. Desde 1844, temos vivido no que a Bíblia chama de hora do juízo. Desde 1844, temos vivido nos dias em que Deus diz: basta! Os destinos da raça humana devem ser selados agora. Meu povo precisa entender que vou voltar em breve. Meu povo precisa entender que estamos vivendo as últimas horas da história da Terra. Este é um momento único. Este é um momento singular. Os nomes daqueles que morreram em épocas passadas aparecem diante de Deus para serem julgados. O destino da raça humana é selado. A Bíblia diz: ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Que gloriosa palavra, irmãos. Ao final dos 2300 anos, Cristo se apresenta. E ele pergunta: poderia eu ter feito mais alguma coisa para salvar Harry ou Joan? Poderia ter feito mais alguma coisa? O universo inteiro assiste. Este é um momento especial. Deus revela que em seu trato com cada vida ele foi justo. Deus revela que em seu trato com cada pessoa foi amoroso. Deus revela que não poderia ter feito nada mais para salvar nenhum outro ser humano. Apocalipse 14:7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora de seu juízo. Leiam esta palavra comigo, por favor. Vinda poderia ser verdade que estamos vivendo na hora do juízo? Poderia ser verdade que os destinos de toda a raça humana estejam sendo selados? Poderia ser verdade que Deus tenha começado a fazer os acertos finais no universo? Poderia ser verdade que Cristo, o grande sumo sacerdote celestial, assim como o sumo sacerdote judeu, entrou no lugar santíssimo, o lugar de purificação no fim do ano judeu? Poderia nosso sumo sacerdote estar no lugar santíssimo, no santuário celestial? A Bíblia fala de dois santuários, um na terra e outro no céu. Na terra, o Cordeiro morreu. Cristo, nosso Cordeiro, deixou o santuário celestial e morreu na cruz no tribunal do mundo. Após o sumo sacerdote na terra, aliás, depois que o sacerdote terreno levava o sangue do Cordeiro, ele entrava no lugar santíssimo do santuário terreno. Assim Jesus ascendeu ao santuário celeste após a sua morte. No último dia no final de um ciclo religioso, o fim do ano judeu, o sumo sacerdote fazia o serviço ligado ao julgamento. Então Jesus, no fim dos tempos, iniciou a obra especial do julgamento. Desde 1844 temos vivido no que a Bíblia chama de hora do juízo. Mas você diz: espere um momento, isto foi há 150 anos atrás. Como poderíamos estar há 150 anos vivendo a hora do juízo? A Bíblia diz que não sabemos o dia do fim, mas a Bíblia também diz que podemos saber o tempo do fim. Isto é, o período que é chamado tempo do fim ou juízo. A areia da ampulheta está quase no fim. É uma questão somente de segundos até o fim. Lembrem-se nos dias de Noé, o que a Bíblia diz sobre os tempos de Noé. Diz que pregou durante 120 anos. Durante 120 anos Noé disse: o juízo de Deus cairá sobre a terra. Por que 120 anos? Porque Deus é tão misericordioso que antes deste mundo ser destruído pela água, Ele queria que cada ser humano fosse alertado a respeito do cataclisma de água. Durante 120 anos, os juízos de Deus aguardaram. Durante 120 anos, o mundo viveu a hora do juízo antes do dilúvio. A população mundial é muito maior hoje. Então, Deus diz que estamos vivendo a hora do juízo no santuário celestial. O destino de toda a raça humana será decidido. As decisões que tomamos estão selando este destino.
não é um momento comum, não é um momento comum na história da Terra, é o fim dos tempos. Estas são as horas finais da Terra. Em 120 anos, o dilúvio veio no tempo de Noé. 120 anos, são 150 anos que temos vivido. Quando Deus dirá basta, quando Jesus fará cessar o tempo, nós não sabemos, mas já iniciou-se o julgamento. Jesus está chamando você e eu esta noite para selarmos o nosso destino. Ele está nos chamando de volta à cruz. A Bíblia diz em Hebreus 9, versículo 24, Jesus não está num santuário feito por mãos. Jesus não está esta noite num tabernáculo feito por mãos. Jesus está na presença de Deus por nós. Notem, Cristo não entrou no lugar santíssimo, entrou no próprio céu. E agora está diante da presença de Deus por nós. Onde está Jesus? Está diante do trono de Deus. Está lá para representar você. Está lá para representar a mim. Desde 1844 temos vivido a hora do juízo. O destino de cada ser humano está sendo decidido. Cristo logo, logo voltará. Mas perante o trono de Deus, você tem um amigo. Diante do trono de Deus você tem um advogado. Diante do trono de Deus você tem alguém que quer representá-lo quando chegar o momento de seu nome ser julgado. Cristo estará lá por você. Quando seu nome aparecer diante da lei que você quebrou, se o permitir, Jesus o representará. Seu sangue vertido cobre todos os pecados. Sua culpa pode ser desfeita. A areia da ampulheta está quase no fim, mas os braços de Cristo estão abertos para você hoje à noite.